Olá, divas! Estamos aqui com o Chá com Glamour, um bate-papo muito descontraído, onde a gente vai falar sobre empreender, sobre ser mãe, sobre também conexões, network, página do Instagram. Gente, isso é muito importante. Então, aqui é um bate-papo que faz um resumão e a gente fala um pouquinho de cada coisa, tá? E hoje a minha convidada... Gente, ela é maravilhosa, uma pessoa que eu tive o prazer de estar conhecendo, tá? Ela é empreendedora na área de cílios, designer de cílios. Eu não sei se é assim que se fala, se pronuncia designer de cílios, mas eu vou deixar ela se apresentar, porque ela vai falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre o trabalho dela e como que ela fez para ela estar onde ela está, como ela começou, o quanto é importante a gente saber também, né? De como a gente começou, aonde a gente está, os desafios. Porque todo mundo, para chegar onde nós estamos, todo mundo para chegar onde você chegou, ou conquistar algo, passa por um momento difícil. Tem momento desafiador, tem momento de dor, de muito choro. Porém, quando você coloca Deus na frente, tudo flui. Estou com a maravilhosa Luana e vou deixar ela se apresentar para vocês, gente. Seja muito bem-vinda, minha diva. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Meu nome é Luana Dyer. Eu empreendo na área da beleza. Sou educadora também. Eu trabalho com extensão de cílios. Cílios. Costumo resumir, né? A cílios. Sim. E sou mãe atípica. Eu brinco que eu não sou mãe. Eu sou mãe atípica e mãe não atípica também. E passei por muitas coisas aí empreendendo e eu quero contar um pouco da minha história. Como você me convidou, tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Pra gente é um prazer, Luana. Eu tô te seguindo na rede social e vejo que seu trabalho é um trabalho impecável, né? Obrigada. E eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado, né? E esse bate-papo aqui, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, o que te levou a trabalhar com cílios, trabalhar na área da beleza, lidar com mulheres. A gente queria te ouvir um pouquinho. Fica à vontade. Vou contar pra você. Pra vocês, né? Eu fui mãe solteira, eu tive um filho com 18 anos. E ali eu me vi na situação de, como muitas pessoas se encontram hoje, de criar o meu filho sozinha, praticamente. Meus pais me ajudavam a ficar com meu filho para eu poder trabalhar. Na época que eu comecei a empreender, eu morava sozinha com ele, então eu tinha muito medo de sair da CLT. Eu trabalhava em shopping, quase não tinha tempo para estar com ele, mas o dinheiro que eu ganhava ali era, na minha cabeça, o suficiente para... Eu queria algo a mais, mas eu contava com aquele dinheiro, mesmo que pouco, para sustentar o meu filho. Eu conseguia pagar meu aluguel, conseguia fazer as minhas compras, então estava tudo certo. Então eu tinha muito medo. Queria algo a mais, mas eu tinha muito medo. Porque pra mim aquilo ali me passava segurança. E a gente sabe que não é segurança nenhuma, né? Não Segurança, é. na verdade, a gente só tem em Deus. Isso aí. Mas é normal, né? Eu falo que esse medo que a gente sente em tudo que a gente for fazer, eu acho que é normal. Eu acho que o anormal é quando a gente se sente muito segura, né? Sim. Então, esse frio na barriga, você pode fazer 10 vezes, mas se você sentir o frio na barriga 10 vezes, é porque vai fluir, é porque Deus está no controle, né? Sim, Porque com você certeza. deixa de depender de você para depender de Deus. Sim, e não é fácil. A gente sempre se depara com isso no caminho. Por mais que os anos tenham passado, sempre vem desafios novos. E a gente sempre tá ali na mesma coisa que você falou. Então, a gente sempre tem que estar na dependência dele. Quando a gente não depende dele, é aí que o negócio não dá certo. Porque a gente está dependendo da gente, da nossa força. Então, a gente tem que confiar mesmo, de verdade. Isso mesmo. E na época, eu tinha esse trabalho. E uma amiga minha trabalhava com extensão de cílios e eu vi uma luz no fim do túnel. Chegou a pandemia e foi no início de setembro, na época, passou a pandemia mais ou menos ali, teve aquela coisa de fechar tudo e tal. E o trabalho estava voltando a fluir, a gente estava voltando para o shopping. Na verdade, a gente voltou a trabalhar online. E quando fechou tudo, eu tive que trabalhar com doces, porque a gente não tinha recebido o dinheiro todo, eles colocaram a gente de férias, foi uma complicação toda. E aí me veio essa luz no fim do túnel. Eu tava trabalhando com doce na época, então eu fiquei em casa com meu filho e eu falei assim, nossa,
eu quero cuidar do meu filho, eu não quero mais voltar pro shopping, eu não quero mais trabalhar de CLT, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o que eu tinha ali na mão, pra mim, não era suficiente, né? E é o que a gente também aprende muitas vezes, porque o pouco que a gente tem na mão, Deus multiplica. Com certeza. Então, a gente tem que acreditar que a gente já tem as ferramentas certas pra gente fazer alguma coisa. Deus não faz nada do nada, ou faz, né? Mas a gente acha que tem pouquinho, mas aquele pouquinho ali, ele multiplica de verdade. Sim, é usar o que você tem na mão. A tua ferramenta, o Exatamente. teu dom, né? Olha que coisa linda. Algo totalmente diferente do que você fazia. Sim. Os doces. Olha a tua, né? Você foi lá, Deus te deu essa sabedoria, você pegou, E eu não colocou em sabia fazer prática. doce, tá? Olha só, gente, foi na cara e na coragem. A necessidade mesmo. Pra você ver que às vezes nem tudo, né, cai do céu. Sim. É necessário a gente nos desafio. Na pandemia, a gente vimos muita pessoa fazer isso. Eu também fiz a mesma coisa que você. Os doces. Sim. E vamos ouvir um pouquinho a sua história. E eu agradeço muito, porque assim, realmente eu não sabia fazer doce. Eu aprendi, eu peguei uma receita da internet, eu mudei algumas Nossa. coisas. Uma amiga também me deu algumas dicas e tal, na época ela também me ajudou lá a fazer algumas coisas. E aí eu fui caminhando. Só que ainda não era isso que Deus queria pra mim. E também entra uma coisa muito importante que eu gosto de falar, eu tava até pensando assim em casa. A gente tem pessoas que na cabeça, às vezes, por ter passado por alguma coisa na infância, como eu passei também por uma infância difícil, mas hoje tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. A gente acha que a gente sempre começa algo e não termina. Tem muita gente que pensa assim. Mas às vezes não é que você começou e não terminou. Às vezes você só não tá no propósito que Deus criou pra você estar ali exercendo, fazendo, construindo a tua vida. Então, às vezes, a gente fica rodando é porque ainda não chegou o momento certo. Mas também a gente tem que ser fiel até o fim, tem que tentar, porque a gente também sabe que vem as coisas para parar a gente tem que continuar. Sim. E aí, voltando ao assunto do doce, né? Uma amiga minha, na verdade, dos cílios. Uma amiga minha, ela fazia extensão de cílios, começou a dar curso. E aí, ela falou que ela ganhava muito bem. Ela largou a faculdade de engenharia. E aí eu falei, nossa, esse negócio pode dar certo. Eu já usava extensão, não tinha noção nenhuma, não sabia como era. Eu falei assim, vou fazer esse negócio, que esse negócio aí vai me dar dinheiro. E eu não estava errada. Arrasou, amamos. E eu falei, gente, esse negócio vai me dar dinheiro. Porque no início eu queria... Gente, eu não... Vamos ser muito sinceros. Hoje eu entendo muito o propósito e eu vivo por um propósito, que a gente vai até falar. Mas no início eu queria dinheiro. Eu precisava de dinheiro pra mudar a realidade que eu tava vivendo. Com certeza. Sustentar o meu filho. Como eu ia fazer pra dar as coisas pro meu filho se eu não tivesse dinheiro? Então foi pelo dinheiro, foi pela necessidade. E aí vi essa luz no fim do túnel. Fiz o meu primeiro curso. Não tive uma boa experiência. Que faz parte. Chorei Eu costumo dizer que faz parte, né? A gente também, nas experiências ruins, a gente aprende também. Sim, né? De verdade. E aprende a não desistir. Isso Porque aí. eu não tinha outra alternativa. E eu chorei muito. Eu lembro que eu fiz o curso, eu chorei muito. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não é pra mim. E eu nunca imaginei hoje estar aqui, né, com você, ou onde eu cheguei no meu trabalho. Eu nunca imaginei viver de cílios. Depois que eu fiz o curso, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Não vou conseguir fazer esse negócio. Esse negócio aqui é muito difícil. Mas é porque eu ainda não tinha aprendido da forma certa. E isso que é o importante, a gente continuar caminhando. E eu falei que eu não ia desistir. Eu tive que voltar a trabalhar, né? A gente ficou online e depois voltou. E aí eu voltei pra loja que eu trabalhava no shopping. E quando eu voltei pra loja, me deu muita crise de ansiedade. Eu comecei a ter pânico. Nossa, Lu. Eu comecei a desenvolver, eu não conseguia... E o dia que eu não conseguia entrar mesmo na loja, porque assim, eu pegava BRT, ia pendurada na porta. Sim. Teve um dia um dia desses, uma cliente perguntou, não, porque você já pegou ônibus na vida? Eu falei, meu amor, você não sabe de onde eu vim. Você não conhece a minha história. Você não conhece a minha história, meu amor. Eu ia pendurada na porta, de verdade. Gente, meu Deus do céu, muito desafiador, né, Luana? Desafiador. Tem hora que a gente para e fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque, assim, é tanta luta, às vezes, que a gente passa pra gente chegar onde chega, Sim. que as pessoas não têm noção. Não. Mas essa luta faz a gente mais forte. Sim. Faz a gente mais guerreira pra lutar por algo maior. Sim. Né? E vou te falar, é muito desafiador quando a gente tem que
dar um passo novo, porque a gente não tem garantia de nada. De nada. E de ninguém. Então, assim, eu não tinha ninguém pra falar assim, olha, se der errado, eu tô aqui contigo e eu vou, sei lá, pagar tuas contas. Sim, sim. Então, assim, eu não tinha isso. Sim. Então, é muito desafiador, porque é você por você mesma e Deus por você. É o Sim. suficiente. Mas, assim, na hora que a gente tá vivendo aquilo ali, é muito difícil. E bate um medo. Muito. Né? Um Demais. medo, uma insegurança. É normal de sentir, sim, porque somos seres humanos. Mas eu acho que esse detalhe de não ter um suporte que segure por trás te dá mais garra para alavancar, não é? Isso aí, porque a gente não tem como voltar atrás. Então, a gente tem que fazer dar certo. Eu mesmo, tendo essa experiência com o meu primeiro curso de cílios, eu tinha que fazer dar certo. Porque o meu filho dependia de mim, eu dependia de mim. Mas na minha cabeça, eu não ia largar o trabalho naquele momento. Entendi. É como se eu tivesse sido... Eu falo que a gente não entende muitos caminhos de Deus. Porque a gente acha que Deus ele trabalha todo na nossa organização ali. E não é assim. Às vezes, ele impulsiona a gente por algo que a gente nem imagina. Então, assim, aquela crise de ansiedade, aquele pânico, aquele medo de tentar algo novo, me impulsionou. E o dia que eu não consegui mais entrar na loja, eu falei, cara, não dá mais pra mim. Hoje eu preciso sair daqui. Deus Nossa, proverá. Forte, né? É muito forte, porque você tomou uma decisão que você não sabia o que estava para acontecer, mas você tomou. E eu escutei muito, eu lembro muito até hoje, como você vai se sustentar? O que vai ser do seu filho? Aquelas palavras na época me machucaram muito, hoje de boa mesmo. Mas eu lembro que eu ouvi muito todo mundo, cara, não vai dar certo, olha o país como tá, você é louca, tem gente fechando, a gente tá numa pandemia, o que você vai fazer da vida? Você tá largando seu emprego. Então, foi tudo contra. E eu lembro, eu fico brincando que até hoje, né, eu fico buscando a Luana lá do passado, porque toda vez que vem alguma circunstância ao contrário, eu falo assim, cadê aquela Luana que batia de frente com todo mundo e falava, não, na minha vez vai dar certo. Não deu certo pra essa pessoa, mas na minha vez vai dar certo. E eu acho que você que quer começar a empreender, né, a pessoa que quer começar a empreender, ela tem que ter isso na cabeça. Não importa a história do outro. A gente se inspira, porque eu me inspiro na história de muitas pessoas, né, que se conectaram comigo, que se conectam. E eu acho lindo, eu aplaudo, eu falo, nossa, que orgulho que eu tenho de você, eu sei de onde você veio, de onde você saiu. Mas assim, a gente tem que se inspirar, mas também tem que saber que Deus tem um plano pra gente. Isso aí. E o teu plano, às vezes, é diferente do meu. Sempre vai ser diferente do meu. E único. E único. E se inspirar faz parte, mas ninguém calça o teu sapato, ninguém sabe a tua dor, ninguém sabe a minha dor. São dores diferentes, porém, todas passamos. Só que tem situações diferentes. E para você, Deus tem um plano, para mim, Deus tem outro. Então, é por aí. Sim, eu creio. Uma história única mesmo, por um propósito. E aí, o que aconteceu? E aí, eu pedi demissão. E aí, eu falei assim, meu Deus, eu vou viver do quê? Porque eu tô pedindo demissão. O que eu vou fazer? Eu não tinha nem comprado material de cílios. Eu não comprei. Porque eu falei, cara, esse negócio não é pra mim. E aí, na época, eu namorava já o meu marido, que hoje é meu marido. Eu namorava e ele falou, não, você vai conseguir. Vamos, compra o seu material. Eu falei, cara, eu não sei nem comprar meu material. Do que você tá falando? Eu não vou conseguir. E aí, na hora que eu tava caindo, assim, eu acho que ele veio e me resgatou. Falou, bora, vai. Sim. Vai, porque às vezes a gente bate de frente com as pessoas, mas às vezes a gente também fica ali voltando e tipo, ai, será que eu consigo mesmo? Mas a gente tem que acreditar. E eu fui comprar... me veio até uma história na cabeça que eu vou compartilhar com vocês. Eu fui comprar meu material. Eu lembro que eu peguei o frescão, né? De Sepitiba para ir pro centro da cidade. E eu comecei a ficar com muita vontade de fazer xixi. Muita vontade Sério, mesmo. Luana? Muita vontade de fazer xixi, de verdade. Meu Deus. E, gente, era uma vontade, eu não sei você. Mas eu, quando fico com vontade de fazer xixi, parece que eu vou morrer. A bexiga começa a inchar, começa a barriga doer. É insuportável. Exatamente. E eu fiquei com muita vontade de fazer xixi. Quando chegou ali perto do Recreio Shopping, eu falei assim, cara, eu vou descer. Eu tenho que descer, eu preciso fazer xixi. Mas aí eu não desci. Eu fiquei segurando até mais ou menos ali. Aí passou o Barra Shopping. Aí eu falei assim, eu vou descer aqui, porque aqui pelo menos eu conheço. E eu sabia que, chegando no Jardim Oceânico, era o último lugar que eu conhecia ali pra descer. Depois eu sabia, eu falei, não vou descer mais. E o frescão não tinha banheiro. E eu lembro que eu desci ali, eu falei assim, Deus, não dá, eu tenho que descer aqui agora. Vou lá pra dentro do BRT, porque eu conhecia, né? Porque eu pegava ônibus pra caramba, pegava o BRT. Aí eu falei, eu vou lá, eu sei que tem banheiro, e eu vou correndo. Aí eu desci no posto, ainda tive que andar um pedaço. Nisso, quando eu tava subindo a escada ali do BRT do Jardim Oceânico, tinha um menino
com um violão na mão e ele tava subindo. E aí ele olhou pra mim e falou assim, moça, eu não vou te pedir nada demais, não. Você só me arruma R$ 10 da passagem pra eu poder ir pra casa. O que acontece? Eu tava na igreja, tô vindo do ensaio e eu perdi a minha carteira e eu não tô achando. Aí eu falei, você mora onde? Ele, não, só me ajuda com uma passagem. Se você pagar já uma passagem pra mim, eu vou andando. Eu falei, não, mas são 2 passagens? Não tem problema, eu vou te ajudar. E assim, eu já tava com dinheiro contado do material. Sim. Né, que eu consegui pra comprar material. E aí eu falei assim, tá, tudo bem, vou te ajudar e tal. Aí eu dei o dinheiro pra ele e eu não esqueço dos olhos dele. Ele falou, moça, Deus te abençoe muito, Deus te tem grandes coisas pra fazer nessa vida e tal. E aí eu desci o banheiro. Quando eu desci no banheiro, que Deus falou comigo e Deus falou assim, quando eu quero pra ajudar um filho meu, eu mudo até a direção. Porque assim, por que eu ia descer ali? É forte. Era pra cuidar, era o cuidado de Deus. Alguém tava precisando de você, naquele momento, E ali eu falei assim, cara, eu vou comprar meu material. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus tem grandes planos pra mim, sabe? Aquele menino ali, pra mim, foi a certeza. E eu falei, cara, algo vai acontecer, Deus tá comigo. Sim. Se Deus tiver que mudar alguma coisa pra cuidar de mim, Ele vai cuidar. Então, assim, eu vou acreditar no que aconteceu aqui agora. Pra mim, foi muito importante. E aí, eu fui comprar meu material, comprei meu material, comecei a atender em casa. O primeiro cílio que eu fiz ficou horrível. Aí, a minha amiga, ela ficou deitada várias horas. Aí ela olhou pra mim, ai, amiga, precisava preencher mais um pouquinho aqui, né, e tal. Aí eu falei, amiga, mas eu vou melhorar na próxima. Só que essa amiga, ela me trouxe clientes. E olha que eu nem tinha feito direito. Olha como que é as coisas, né? Eu percebi que você se emocionou. Sim. Porque quando a gente toca aonde... Volta lá atrás, né? Sim. Porque tem coisa que a gente esquece que a gente passou. De verdade. E quando a gente lembra, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa alma, né? E é muito importante a gente não esquecer nunca isso e não perder essa essência de sempre, assim, poder ajudar quando a gente sentir no coração o próximo, né? Sim. É tão libertador. Eu falo que quando a gente ajuda o próximo, não fala sobre o próximo, só fala sobre a gente. Sobre a gente. Né? Sobre o nosso caráter, sobre o teu caráter, sobre a mulher honesta que você é. Então, isso mexe, não tem como não mexer. Não tem. Não, e eu já sou chorona. Então eu choro. Talvez eu chore de novo daqui a pouco. Mas vamos lá. E aí, essa pessoa me trouxe clientes. E essa amiga... Hoje a gente não tá tão presente uma na vida da outra, mas ela é uma pessoa muito querida pra mim. E eu lembro que eu tava em casa e ela começou a ver loja, eu comecei a ver loja, só que nunca foi a minha intenção abrir uma loja, um estúdio, nada. E eu comecei a pesquisar lá, Luana, olha essa loja aqui, super barata e tal. Era R$350. A primeira loja que eu aluguei foi R$350. Eu lembro disso até hoje. E eu achava que eu não ia ser capaz de pagar R$350. Eu falava, Deus, mas se faltar? Deus, como que eu vou pagar o aluguel? Gente, eu não pagava luz. Era R$350. E eu tinha... Só que a loja chovia dentro. Desse pequeno detalhe. Mas tem uma insegurança do medo. Que quando, às vezes a gente sai, tá no conforto. Aí quando Deus tira do conforto e bota ali num desafio... Porque, vamos supor, você não pagava esse aluguel. Você não tinha, né, aluguel para pagar. De repente, você se vê... Tendo que pagar o aluguel. Tendo que pagar o aluguel. Além da minha casa, com meu filho. Independente do valor, assusta sim e dá medo. Sim, muito. E eu tive muito medo, gente, de não conseguir pagar 350. Eu sempre falo, R$350 de aluguel. E nem luz pagava, pra vocês terem noção. E aí eu fui ver a loja. Eu falo que sempre foi muita mão de Deus mesmo na minha vida. Porque se não tivesse sido ele, acho que não aconteceria da forma que eu vou contar pra vocês. E aí eu conheci, fui lá ver a loja. Eu lembro que ela ficou com meu filho na época. E o filhinho dela tava lá em casa também. Ela falou, Luana, vai e tal. Eu só fui. As coisas foram indo, foram fluindo. A gente tem que botar o pé e o negócio vai andando. Isso aí. Hoje eu percebo isso. Isso aí. E aí eu fui ver a loja. E eu lembro, né? O nome dele era Seu Carlos. Eu lembro ele, belinho de cabeça branca. E aí eu vi a loja. Eu odiei a loja. A loja era horrível. Mentira! Mas tem a foto da loja lá antes da reforma, assim, a gente fez uma pequena reforma, que também foi algo que Deus fez. E aí, eu olhei a loja assim, eu falei, que loucura. Óbvio que eu não vou alugar isso daqui.
Não, gente, É mas não gente, era legal mesmo, de verdade. É muito desafiador, né, Luana? Muito. E eu falei, poxa, eu já não tenho dinheiro. Com que dinheiro que eu vou mexer nesse negócio aqui, gente? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Que aí tinha que fazer algumas reformas. Eu não né? tinha ainda, Precisava. eu não tinha nenhum banco pra pessoa sentar. Eu não tinha uma maca, eu comecei com a poltrona do papai, né? Com aquela cadeira que Sim, deita. sim. Mas eu não tinha nada, nada, nada. Foi na fé e na coragem. Na fé e na coragem, só tinha o material. Sim, Nada sim. não, né? Eu tinha o material. Aí ele pegou, ele falou assim: ah, você gostou? Aí aquela velha desculpa, eu virei e falei assim pra ele: não, então, eu vou mostrar pro meu pai, como se meu pai que decidisse as coisas, né, gente? Sim, não. sim. E vou mostrar pro meu marido, que na época não era marido, era namorado. Vou mostrar Sim, pro meu marido, e aí eu falo com o senhor, porque eu fiquei muito sem graça de dar um não pra ele, muito. Sim. E ele pegou a chave, ele colocou na minha mão a chave, ele falou assim: não, então, você leva a chave e você traz eles de noite pra ver e tal, e a loja é sua e tal, não tem problema. Eu falei, meu Deus, mas eu não quero ficar com a loja. Não querendo que você fique logo. Eu falei, não quero ficar com a loja. Aí eu, tá bom. Eu fiquei super sem graça. E aí, o que aconteceu? Não deu tempo nem de eu falar, porque ele virou as costas, saiu andando e deixou a chave na minha mão. Entendi. E eu fechando a loja. Eu falei, gente, que loucura é essa? Fui embora. Aí falei com meu marido, né, que na época era namorado. Eu falei pra ele, cara, então, fui lá. Aí ele me ligou, ele falou, e aí, viu a loja e tal? Eu falei, nossa, eu vi, mas eu não gostei. Aí ele, nossa, já tô vendo a loja pronta, arrumada. Eu falei, você nem viu a loja, você não tem noção do que eu tô falando. A loja é horrível. A loja tinha uns desenhos pretos na parede, só pra você ter noção, umas setas, uns negócios assim. Sim. Que antes era uma loja de nada contra, né? Era tatuagem, sou tatuada. Mas era esquisito. Sim, sim. Era não muito era esquisito. o teu perfil que você E queria pra chovia trabalhar. dentro da loja. Era tipo isso. Chuva. Chovia dentro da loja. E aí ele falou assim: não, já tô vendo tudo pronto e tal. Eu falei, gente, que loucura. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Ai, Deus, eu vou pagar esse aluguel, vou fazer na época era transferência, vou fazer essa transferência pra ele, seja o que o senhor quiser. Sei lá, alugar. pelo menos é um lugar pra eu começar, e aí não sei como vai ser. Aí eu fui, e aí eu lembro que eu olhava a loja vazia assim, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu sou louca. Eu pensava assim, de verdade. É muito desafiador, né? Eu Quando a gente chorava, eu tem falava, que- sou louca. Quando a gente tem que mexer, fazer e ainda trabalhar. Sim. Que não pega pronto. Esse é um desafio. Isso, e o valor, assim, na época eles me pagaram o valor da minha comissão. E era o único valor que eu tinha ali, porque eu não tinha nada de garantia, porque eu pedi demissão. Entendi. Então, o valor da comissão do que eu tinha vendido, eles ainda me pagaram, eles foram legais comigo. Eu aprendi muito com eles, assim, eles eram patrões extraordinários. Sim. Na época, eles até falaram assim pra mim, Lu, cuida de você, da sua saúde, pra depois você voltar melhor. Então, assim, eu não tinha intenção de voltar, mas eles foram muito humanos comigo. Sim. Eu aprendi muito com eles. Agradeço importante, muito. né? De verdade, muita gratidão por eles. E aí eu fui, tava lá na loja e eu chorava, eu falava, meu Deus, eu sou louca e tal. E eu precisava começar a trabalhar. E eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu escolhi um dia lá da inauguração, eu falei, cara, o dia da inauguração vai ser esse dia aqui, seja o que Deus quiser, e vambora. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Foi milagre, o que aconteceu foi milagre Meu Deus. mesmo. O meu namorado na época, que é meu marido, que eu sempre falo, ele falou que o tio dele tinha ligado, que tava fechando um galpão de um amigo dele. E ele falou assim, eu vou lá ajudar meu tio e tal, porque eles não querem nada que tá lá. E o novo dono já pediu pra tirar tudo, vai jogar fora, ele não quer aproveitar nada. Olha, de verdade, se a pessoa não acredita em milagre, eu vivi um milagre, Sim, de verdade. sim. E eu lembro que a minha casa era pequenininha e ele começou a encher ele foi chegando, foi botando tudo no carro, ele foi chegando com as coisas, colocando dentro da minha casa. Eu falava, gente, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? Ele trouxe bebedouro, ele trouxe um monte de madeira. E ele sabe fazer algumas coisas Sim. assim. Ele fez o meu espelho, ele fez o meu banco, que meu banco é lindo. Todo mundo perguntou onde você comprou. que Tem o lindo. banco até hoje. Que Aí eu fofo. falei, não, foi meu marido que fez e tal. Meu primeiro ring light foi ele que fez. Hoje eu já troquei. Mas foi ele que fez. Então foi tudo assim, no improviso, com o que Deus deu pra gente pra fazer ali naquele momento. E a minha poltrona do papai, na época, eu comecei a procurar na internet. Eu comprei ela por R$50. Sim. E na Quer dizer, época, não faltou nada. não faltou nada. Deus providenciou até o que você não imaginava. Não né? imaginava, porque eu ficava assim, Deus, mas aonde... E assim, eu já reparei que eu era uma pessoa desse jeito. Todas as desculpas que eu inventava pra Deus que eu não ia conseguir, Deus ia lá e falava, eu já resolvi todas, e agora, o que falta? Sim.
Às vezes não era do jeito que eu queria, porque quando a gente começa, às vezes a gente pensa assim, gente, eu quero tudo novo. Eu quero tudo Isso assim. aí. Eu quero ter. Nossa. Um dinheiro na conta pra poder investir naquele negócio. E E nem não é sempre assim. é assim, E sabe o né? que é mais A legal? maioria De das Deus. vezes. Isso, de Deus não fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, porque ele vê lá na frente. Se ele tivesse feito o que eu queria, do jeito que eu queria totalmente, hoje eu não estaria aqui contando a minha história. Sim. Você não teria uma história. E outra coisa que eu entendo, a gente não dá tanto valor. É verdade. Quando você tem que suar, quando você tem que dar o teu jeito pra ficar bonito, pra ficar perfeito, né? Isso é tão gratificante, né? Na nossa vida, quando você consegue... Você pega uma madeira e transforma no ring light. Faz aquele, né? Pega Ele alguma botou aqueles coisa, um banco, LEDs. isso aí. Então, assim, é tão gratificante que eu falo que nunca vai ter preço, e sim valor. É verdade. E outra, eu não tinha um celular bom. Meu celular, ele tava quebrado a câmera. Ela tinha rachado a câmera, porque ele tinha caído no chão. E aí, o que eu fazia pra tirar foto no início? Que eu divulgava meu trabalho. E eu fico assim, gente, a gente não tem que ter vergonha mesmo. Eu pegava as minhas clientes tinham um iPhone, ou um celular lá, um Samsung, não sei o que lá. E eu falava assim, você me empresta seu celular pra eu tirar uma foto? Aí você me envia. Sim, já fiz muito isso, Luana. É desse jeito. E aí, eu pegava o celular Perfeito, delas Ana. e Isso aí. postava lá do meu jeito. Pra você ver, olha a parceria, que até as nossas clientes, elas nos ajudam, nos abençoam, né? De verdade, nossa, me abençoaram muito. Tem umas que estão comigo até hoje. E, nossa, eu sou muito grata mesmo por elas não terem me abandonado. Sim, com E é uma certeza. parceria até hoje mesmo, de verdade. E aí foi, né? Foi isso, eu não tinha as melhores coisas e comecei. E assim, até hoje. Hoje eu já não tô mais no lugar que, resumindo, né? Eu não tô mais no lugar Deus que eu já comecei. providenciou algo, Eu né? tinha um sonho de alugar uma loja, que é a loja que eu tô hoje em dia. Que benção. Só que eu não tinha na época. Se eu já pensava que eu não ia ter R$ 350, imagina o valor da loja que eu tô hoje. Sim. Então, eu achava que eu não era capaz. Deus me mostrou que eu era capaz. E eu fiquei alguns meses nessa loja. Depois eu fui para uma outra loja um pouquinho maior. Até que veio o convite dessa pessoa e falou, Luana, a gente tá fechando aqui a loja e Deus só mostra você. Não sei se é teu plano vir agora, que eu acho que não é, mas a gente não vai alugar pra ninguém se não for pra você. Faz o que você quiser, você vem. Se você quiser pagar o aluguel depois, você paga. Se você Olha. quiser, faz o que você quiser. Mas, claro, eu paguei o aluguel, eu entrei. Sim, mas que lindo, né, Luana? E eu falei, não vou pensar. Confiança, né? Já tava tudo preparado pra você. Na realidade, era pra você aquela loja. Era pra mim. E assim, realmente, eu acredito que foi Deus esperando que eu desse o primeiro passo. Sim. De começar. Que é difícil, né? Eu não comecei onde eu queria. Sim. Mas eu começou comecei. no lugar aonde ele te colocou. Exatamente. Pra você estar onde você tá hoje. Isso mesmo. Ai, glória a Deus. É importante. Esse degrau, você não pulou. Sim. Né? Você foi do de baixo e foi subindo. Isso é muito importante na nossa vida. Porque tem aprendizado, tem conhecimento, tem isso daí, ó. Você tem história. E quando a gente tem história, é a coisa mais linda que tem. Não, e eu sou, de verdade, assim, eu achava que não, tá? Mas eu sou muito teimosa. Nossa. Não tem aquela criancinha que deita no chão e tipo, Deus, Faz por birra. quê? Eu quero ser desse jeito. Faz E eu agradeço por Deus, às vezes, não fazer as coisas do jeito que a gente quer. Mas eu sou, assim, pirracenta. Igual aquelas crianças assim, ai Deus, eu não queria... Que a gente é assim às vezes, né? De verdade. Sim. Faz parte também, né? A gente questionar, murmurar, uma Isso, coisinha assim. de não querer errar de jeito nenhum. E a gente erra pra caramba, vai errar. Eu lembro que um amigo meu falou isso Erra pra muito. mim. Isso mudou muito a minha vida. Ele falava assim, tá com medo do quê? De errar? Aí eu falei, poxa, eu não gosto de errar. Acho que ninguém gosta de errar, né? Eu fiquei pensando, não gosto de errar. Aí ele falou assim, Luana, vai errar pra caramba. Vai errar, vai acertar. E a vida é assim. Faz parte. O negócio é, se você não tentar, tu não vai ter resultado nenhum. Isso. Ah, não deu certo. Tá, vambora, vamos fazer de novo. Continua, vamos fazer até ficar bom. E eu aprendi muito também com isso, errando, né? Porque a gente tem medo, vai errar. Vai errar pra caramba, infelizmente. É desafiador. O comércio, lidar com pessoa, lidar com público, é tudo muito desafiador. Sim. E às vezes a gente quebra a cara, sim. Sim. Aí se ergue novamente, quebra novamente, se ergue. E isso faz parte do processo, né? Vai ficando mais forte, vai criando casca, não se abate com qualquer coisa, com qualquer palavra.
Você passa por coisas e você fala, cara, já passei por isso aqui, tá tudo certo, vambora. Qual é o próximo desafio? É igual aquele videogame, né? A gente vai mudando de fase. Isso. Aí o chefão aí. vai mudando, aí vai ficando mais Isso aí. forte e a gente vai mudando. Se aperfeiçoando, né? Isso aí. E hoje, qual a importância da rede social pra você? Cara, a rede social pra mim é tudo. Porque desde quando eu comecei lá, né? E eu não tenho nem perfil mais pessoal. Eu comecei com um perfil profissional, do meu jeitinho, na época, sem saber nem o que eu estava fazendo. Mas as minhas clientes vinham do Instagram, vinham do WhatsApp. Eu usava ali meu WhatsApp. O WhatsApp eu falo que é uma ferramenta maravilhosa, né? Pra gente... Muito. Porque ali você tem Sim. conhecidos, você tem pessoas que já entraram em contato com você. Eu, até essa parte de curso, eu vendo mais para pessoas que já entraram em contato do que para novas pessoas. Quando a pessoa fala assim, eu vou ver. Eu não posso agora. Eu fico assim, tudo bem, fica em paz. Porque eu sei que essa pessoa vai comprar de mim. Sim. Porque ela vai ficar ali acompanhando a minha rede social. Isso. Ela vai ver o que eu posto. As alunas que eu já tive. O trabalho ali que eu posto todos os dias, os feedbacks. Então, assim, o Instagram, a rede social, né, seja ela qual for, é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Desde lá do início, eu já postava, não tinha vergonha. Postava lá o meu início, a minha história. Posto até hoje, meu dia a dia. Quem eu sou. Sem ser um personagem, porque às vezes a gente quer se parecer muito com o outro e, cara, isso não dá certo. Seja Não dá você, certo, isso coloca aí. ali os teus valores, quem você é, a tua essência. Eu já boto louvor lá quando chego. Arrasou, Já boto lá a arrasou. musiquinha, posto um videozinho do café, que eu adoro também servir. Adoro preparar o café para minhas clientes. Isso é Elas lindo. até falam, Luana, em casa eu tenho a mesma máquina, eu coloco a mesma coisa, Nutella, tudo. O cappuccino é igual, mas não fica igual. Aí eu fico, Deus, só pode ser amor, porque não é possível. Amor. E eu tô começando a acreditar Amor. nisso, porque elas falam, Luana, o café aqui é muito Sim. maravilhoso e tal. É tão interessante, né? São pequenos detalhes, mas faz toda a diferença. E elas amam. De verdade. E elas veem no Instagram aquele Isso cafezinho. aí, isso Aí elas aí. ficam, nossa, Falou tudo. eu fico querendo vir aqui tomar esse café. tudo. Eu vejo os atendimentos, eu fico querendo vir aqui. Então, assim, eu já tive pessoas. Você gera, não te cortando, você gera o encantamento. Isso, Né? exatamente. Porque assim, a pessoa tá lá do outro lado, vendo pelo telefone, e ela quer ter o prazer de estar com você. Se bobear, sente até o cheiro do café. Isso aí. E Luana, vou até mais além. E muitas das vezes tá num dia mal. Verdade. Não fluiu no trabalho, brigou com o marido, levou o filho correndo pra escola, não almoçou. Então, quando ela chega e se ela se sente recepcionada por você assim, muda tudo, né? Tudo. O processo muda, a atmosfera muda, o ambiente muda, De né? verdade. E assim, eu vejo que às vezes a pessoa só tem aquele momento ali de descanso. Então, quando ela vai deitar ali na maca e vai fazer os cílios, bom, ela tomou um café. E ela já tá escutando aquela música ali ambiente. Eu escuto worship o tempo todo, louvor. Sim. E aí elas gostam, ela fala, nossa, que música agradável. E ela só tem aquele momento ali de deitar. Como eu também, às vezes, quando eu vou fazer meus cílios, eu paro ali e eu falo, nossa, ai, que delícia, que maravilhoso. Relaxa. Relaxou. Então, assim, a gente tem que ser um ambiente acolhedor, tem que ser um ambiente calmo. E às vezes aquela pessoa só vai viver aquilo ali uma vez no mês, ou 2 vezes no mês, se a pessoa faz um cílio com manutenção ou não. Então, assim, ela se sente muito bem. Então, ela fala assim, nossa, eu vou ali, porque eu tenho aquele meu momento. É o meu momento. E eu tento fazer elas se sentirem queridas mesmo. A gente acaba sendo um pouquinho psicóloga, Isso aí. né? Não Eu tem falo jeito. que é um pouquinho de psicóloga, mãe, amiga. De verdade. Um abraço que às Junta vezes a pessoa não tudo. tem. Isso. Eu já ouvi até dizer que elas dormem na cadeira fazendo cílios, é Dorme, verdade. dorme. E tem umas que também falam pra Relaxa caramba. Eu adoro falar, tanto. gente, pra caramba. Sim! É muito legal, né? Que cada uma com a sua personalidade e com o seu jeitinho encantador, Sim. né? E eu tive clientes que até essa questão do abraço, né? Depois elas até foram se abrindo e falando. Eu sou muito do abraçar, né? Eu falo que é o abraço cura. Do abraçar. E aí, às vezes, eu ia abraçar a pessoa ficava toda reta. E aí, eu falava, é meu jeito, eu vou continuar abraçando. E aí, hoje, muitas clientes já me abraçam, já chega, já abraça. Foi quebrando aquilo ali, Sim. sabe? Porque é tão bom a gente sentir É muito isso. libertador, né? Sim. Isso daí que você tá falando tem muito fundamento. Eu tinha uma cliente que ela... Agora ela não tá mais, mas ela ficou comigo uns 10 anos. E
ela chegou a falar pra mim, eu não gosto de ser abraçada. Por algumas coisas que ela já tinha passado. E só que toda vez que ela chegava no meu ambiente de trabalho, como eu abraçava todo mundo, eu ficava constrangida de não abraçá-la. Eu ia, abraçava e dava um beijinho, ou pegava na mão dela, dava um beijinho. E ali ela foi acostumando. E depois dos 2 meses, ela já chegava me abraçando. Ai, que Ela lindo. chegava, oi, Rô, me abraçava. Então, é o poder do acolhimento, É né? verdade. E Você cura. vai, como uma pedra, você vai batendo até uma hora. Sim, sim. Então, e depois foi o que eu falei pra você. Eu comecei pelo dinheiro mesmo. Sim. Não tem vergonha de falar isso. Eu queria o dinheiro. E a Sim. gente quer o dinheiro, não Porque tem naquele jeito. momento precisava, era Exatamente. necessário. Só que E tá tudo bem. depois eu entendi o propósito de eu ter chegado longe, de eu ter ido além. Eu falei assim, Deus, agora eu entendo muito. Por que o Senhor... Porque eu falo que foi Deus que me botou nessa profissão. Sim. Eu escolhi, mas foi Ele que colocou. E eu falei assim, Deus, agora eu entendo o propósito. Porque quantas mulheres não vão ali no nosso espaço e acabam sendo curadas, acabam sendo transformadas, pessoas que às vezes iam tirar a própria vida. A gente sabe muita coisa de muita gente, a gente guarda Sim, muitos segredos. Sim. E não, a gente... Cara, tem pessoas que choram, tem pessoas que compartilham. A gente passa tudo, né? Tudo. Terminei com o namorado. Vou casar. Me reconciliei. Engravidei. Comprei perdi o uma bebê. casa nova. Comprei uma Vou casa fazer uma nova. Então, assim, viagem. não é só momentos bons, tem momentos ruins também. Então, a gente vai caminhando com aquela pessoa ali ao longo dos anos. Tem pessoas que vão embora. Tem pessoas que vão e voltam. Isso. E também tá tudo bem. A gente aprende também a lidar com isso. E o empreender, eu falo, gente, empreende. Porque empreender é muito bom. É muito Desenvolve gostoso. a gente como pessoa. A gente melhora como ser humano, né? Porque eu comecei de um jeito e venho me desenvolvendo. E eu falo, cara, a gente pode melhorar cada vez mais como pessoa mesmo. E aí, né? Vamos lá, volta a história. Como a gente aprende com elas. Sim. Elas pensam que elas estão aprendendo com a gente, mas a gente aprende muito com elas. Que cada Muito. história. Muito e cada mesmo. uma com o seu jeitinho. Então, você vai aprendendo a lidar. Sim. Eu falo que as mais um pouquinho assim difíceis que eu tenho é aquelas que são mais apegadas. Me amadureceram muito, porque quando eu comecei a empreender, eu pensava de um jeito e eu já era mãe, eu já era mulher. Eu não tinha me casado ainda, mas eu já era mãe, mulher. E só que eu falei assim, gente, eu era uma menina. Eu era uma menina. Eu era uma menina, eu amadureci muito ao longo desses anos, com coisas que aconteceram na vida também, mas com os clientes ali, porque você pensa assim, nossa, só eu imaginava que só eu vivi isso aqui. Mas, nossa, tem outra pessoa que tá vivendo. E, às vezes, também a gente escuta o problema do outro e a gente fala assim, nossa, meu problema não é nada... Nossa, isso. Perto do que essa pessoa tá passando. Às vezes, você fica até sem saber como ajudar. Você fala, Deus, Isso. o que eu falo pra essa pessoa? Me ajuda, porque, assim, eu nunca passei por isso aqui. Realmente, isso aqui é pesado, sabe? Então, assim, a gente aprende muito nos atendimentos. E aprende também a não questionar nem murmurar tanto. Como eu tenho aprendido. Eu falei, meu Deus, eu tenho tudo, então. Porque se escuta cada coisa assim, você fala assim, meu Deus, como assim? Ela suportou, ela aguentou. Então, assim, é tão gratificante quando ela nos escolhe para contar a tua história. Sim. Ou para desabafar. Porque ela sabe que ela tem uma pessoa que ela confia. Sim. Que quando ela sair por aquela porta, acabou o assunto. Exatamente. Vai entrar outros assuntos. Isso também é confiança, né? Sim, e a gente vai desenvolvendo isso. São habilidades que a gente nem sabia que carregava. Não. Pelo menos contigo foi assim. Sim. Eu não sabia que eu tinha essas habilidades. Eu achava que eu não sabia fazer isso. Eu falava, gente, não é possível. Eu acho que isso aqui eu não consigo. E Deus foi mostrando que a gente vai desenvolvendo as habilidades no meio do caminho. E aí, hoje eu tô nessa loja. Hoje eu sou educadora. Eu comecei a me desenvolver como educadora também. Então, assim, eu penso lá na história. Poxa, eu achava que não ia dar certo, porque eu não tive uma boa experiência no primeiro curso. Hoje, ser educadora e passar isso para outras mulheres e ensinar. Só que o que aconteceu? Eu comecei a querer ser educadora nessa área, porque eu falei assim, cara, todas as dificuldades que eu passei, eu não quero que as pessoas passem. Então, eu quero desenvolver uma metodologia, e eu não sabia como fazer isso ainda. Meu Deus. Depois eu fui estudando, fui fazendo cursos também. Primeiro eu comecei assim, vambora. Mas depois eu fui estudando cada vez mais, até hoje estudo bastante. A gente sabe que a gente tem que continuar a estudar tem. em eventos. Curso, estudo, network, mentoria. Exatamente. Porque sempre, pra vida. a gente não sabe tudo. A gente sempre tem o que aprender. E aí eu falei assim, cara, eu quero criar uma metodologia
sobre tudo que eu passei, mas que eu ensine e a pessoa saia daqui podendo trabalhar. Que ela saia com uma esperança. Porque quando eu fiz o meu primeiro curso, eu queria uma esperança. E eu falei assim, bom, esse curso aqui é uma esperança de eu conseguir dinheiro, de eu mudar de vida, de eu começar a empreender. Só que aí, é como se fosse a minha esperança foi frustrada, porque eu não aprendi muito bem. E aí eu falei, poxa, isso não é para mim. E então eu queria criar uma esperança e eu queria fazer o negócio acontecer. E eu lembro quando veio uma aluna minha, ela veio da Bahia para fazer curso comigo. E eu falei, gente, a pessoa veio da Bahia pra fazer curso comigo, meu Deus. Arrasou, eu arrasou, não acredito, arrasou. como assim? E ela veio. E ela falou assim, Luana, você se importa muito com o que a gente aprenda. E aí eu falei pra ela, cara, eu me importo. Ela, mas você sabe que 50% é seu. Nossa, ela me ensinando de verdade, minha aluna. Ela Coisa falou assim, linda. você sabe que 50% é seu e 50% é meu. Porque não adianta nada você me ensinar e eu não querer aprender. E aí ela falou assim, será que quando você crescer, você vai parar de ser assim? Talvez você se importa muito. Porque aí ela sabia, eu tinha tido 10 alunas, né? Ela era a minha 10ª aluna. Aí ela falou assim, será que você se importa muito? E quando você tiver muito mais alunas, você vai se importar assim? Até hoje eu me importo muito. Isso é muito, Eu não muito legal, consigo. porque você colocou amor. Sim. Não é só um espaço, um local que você quer só ganhar dinheiro. Quando a gente coloca amor naquilo que a entendi o gente propósito. faz, Deus entra e faz o sobrenatural. Sim. Eu já vi várias pessoas que, na minha trajetória, eu comecei como manicure. E quando eu fazia uma francesinha, eu fazia francesinha assim, conversando com você. Era tão automático. E elas falavam assim, oh, como assim? Eu faço minha francesinha em casa, faço com outra pessoa, mas quando você coloca a mão, parece assim, que tudo que tem amor, Deus certo. contribui e dá certo. De Um verdade. copo d'água, um suco que você serve, mas que você serve com um sorriso, que você serve assim, com alegria, flui. Flui de uma forma De verdade. de verdade. E assim, a gente às vezes fica sem entender. A gente só fala assim, cara, foi a mão de Deus que trouxe a gente até aqui. Porque no início a gente pensa assim, pô, existem pessoas melhores. Deus, por que eu? E Por que sim, o Senhor quer sim. que seja eu, que eu faça isso? Mas realmente é a mão de Deus, porque se fosse só pela força do nosso braço, acho que a gente não estaria aqui, de Isso verdade. mesmo. É muito libertador quando a gente começa a entende isso e começa assim, passar. Porque hoje em dia, o que eu percebo em você? Todo o conhecimento, os cursos, tudo que você aprendeu, hoje em dia você quer passar como educadora. Sim. Você quer levar isso à frente, você quer dividir. Sim. E isso é muito especial, é muito importante. E muitas pessoas perguntam também, nossa, mas aí você quer ensinar várias pessoas a iniciarem e tal. Cara, porque eu entendo o propósito. A pessoa, ela vai pegar, às vezes ela não tem nenhuma fonte de renda, ou ela tá numa situação como a minha lá atrás, ou diferente, ou pior, e aí você muda tudo. Imagina, cara, eu vou mudar a minha vida através Sim. disso aqui. Então, assim, esse é o propósito. Aí as pessoas perguntam, cara, mas você vai ensinar muita gente, aí vai virar concorrente e tal. Eu falei, cara, tem espaço para todo mundo. Com certeza. A tua história é a tua história. Deus trilhou o teu caminho, ela vai trilhar o dela também, vai dar certo. Eu tenho muitas alunas do meu bairro. E tá tudo bem, a gente se fala, é legal. Com certeza. E cada uma tá lá fazendo. Aí, poxa, eu vibro com o sucesso de cada uma. Saiu lá, às vezes começou em casa, agora já tem a loja. Ou tem umas que estão em casa ainda, mas também estão lá prosperando. Então, assim, é incrível isso. Aí eu fico assim, gente, meu Deus, ela fez curso comigo. Olha, é lindo. Aí eu É fico, lindo. nossa. Porque todo aprendizado está sendo praticado e passando para frente, né? Sim, de verdade. E eu falo, tem gente que se preocupa, mas vai aprender, vai te passar. Gente, tá tudo bem. Exatamente. Né? É o que você falou, cada um tem o seu brilho, cada um trabalha de uma forma e tem trabalho para todo mundo. Sim, tem um de público verdade. muito grande, né? De A verdade. ser conquistado, a ser alcançado. Sim, de verdade. E assim, foi o que eu falei pra você, foi pelo dinheiro, mas hoje existe um propósito, porque eu entendi esse propósito, e aí eu entendi que não tinha... Nossa, a gente é muito egoísta, né? Eu falei assim, gente, não tem a ver só comigo, é muito além. Então, esse negócio tem que dar certo. Sim. Porque não é Vou só por fazer mim. dar certo. Tem que dar certo, a gente vai fazer até esse negócio dar certo. Só que assim, veio também as conquistas materiais. Que às vezes a gente fica com medo de falar, né? Mas eu consegui realizar, assim, muitos sonhos também através do meu trabalho. Isso é muito Que eu gratificante. não imaginava. Isso é muito gratificante. Por quê? Verdade. Porque quem vai assistir esse vídeo, vai ver a Luana lá atrás, que está contando seu depoimento, vai ver que essa Luana também passou por uma trajetória difícil, mas hoje em dia ela está conquistando, ela está crescendo, ela está avançando. Sim. E a gente quer ver isso, a gente quer
E Deus usa o que você faz, né? O seu trabalho. Porque, assim, as coisas que a gente teve também, né? Conquistou, a gente conseguiu pagar com o dinheiro do nosso trabalho. Então, cara, Deus faz além do que a gente imagina. A gente só tem que colocar o pé e ir. É bem aquela coisa clichê do coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Isso mesmo. É isso que acontece de verdade. Eu sei que dá medo, mas a gente tem que fazer. Tem que ir com medo. Tem que ir com medo mesmo. Perfeito, Luana. Sua história é linda, uma história incrível de superação, de vida. E para quem vai assistir esse vídeo, o que você falaria agora, nesse momento, dessa Luana lá atrás, que não tinha dinheiro para pagar R$350 numa loja, e para essa Luana de agora? O que você falaria? Para você não desistir dos seus sonhos, né? Bem clichê, mas é verdade. Deus pode todas as coisas. Hoje eu vivo coisas extraordinárias, né? Não é só sobre mim, é sobre você também. Hoje eu acabei casando, consegui ter outro filho, realizei um sonho. Sou mãe atípica, como eu falei para vocês lá no início, e não atípica, que eu falo que sim, um é atípico e o outro não. Brincadeira. Mas, cara, e nada me parou, sabe? E Deus realizou todos os meus sonhos. Hoje eu tenho a minha família, porque assim, empreender para mim é muito importante, porque é de lá que eu consigo sustentar a minha família, é de lá que eu consigo comprar as coisas que eu quero, o sustento, ajudar pessoas que eu amo, mas vai além. Hoje eu consigo ter uma família, minha família aumentou, consigo pagar o tratamento do meu filho, consigo, sabe? Então, assim, não desista. Deus tem grandes planos para sua vida. No início é difícil, mas a gente tem que fazer mesmo, porque se não for difícil, a gente não vai dar valor ao negócio. Com certeza. Então, assim, dá valor ao pequeno, sabe? Os pequenos começos. Deus não despreza os pequenos começos. Então, hoje pode parecer pequeno, mas o que você tem na mão vai se multiplicar. Deus vai fazer, você vai alcançar pessoas. Pensa que você não é a pessoa que você é agora. Quem vai ser você amanhã? Quem Deus sonha em você ser? E você vai se tornar essa pessoa. Isso aí. É isso, não desiste. É o poder da mente, de colocar no foco aquilo que você quer, que você deseja, que você almeja. Apresenta para o Senhor. E lá na frente você vai colher os frutos, né? Sim. Luana, foi um prazer imenso ter você aqui. Eu falo que é o primeiro de muitos, se Deus quiser, que eu quero você novamente aqui conosco. Obrigada. E só gratidão, tá? Por essa pessoa incrível que você é, por essa história linda, incrível de superação, de conquistas, né? E eu creio que é só o começo do que Deus tem para sua vida. Amém. E para quem vai assistir esse vídeo, foque no teu sonho, nas tuas metas, nos seus objetivos, independente do que você venha trilhar, do desafio, né? Das lutas que você vai encontrar no meio do caminho. Não desanime, não desista. E continue conosco no Chá com Glamour. Vamos fazer um brinde, Luana, para selar esse encontro tão maravilhoso?